Vamos conversar agora um pouco sobre o sistema energético. Tem algumas perguntas que assim, quais são as energias responsáveis que geram problemas de doença? Né? Então, através do BioInse, na análise de diagnóstico do sistema energético, nós vamos definir que é doença. Quais são os fatores energéticos que têm um potencial energético que vai interferir na nossa saúde? Então, quando nós falamos de doença, nós estamos falando do estresse. O que é o estresse? É perda de energia em função da atividade que a pessoa está indo desenvolvendo em relação ao seu potencial energético. Então, se a pessoa tem um poder energético intelectual e ela vai correr, vai para a academia, então ela vai gerar estresse. Estresse é perda de energia. Então você tem vários graus de estresse. Você pode dizer grau 1, 2, 3 e 4. Tá? O nível de estresse que a pessoa pode ter. Em função da sua capacidade de realização de atividade ou seu poder físico ou intelectual. E aí você está levando o seu organismo a uma tensão além do que ele poderia realizar. Então nós falamos que tem perda de energia. Primeiro grau é um estresse. E aí você continua desenvolvendo essa atividade potencial e você então vem para o segundo estágio do estresse, que é a depressão. A depressão já é nível mais complicado. Então nós temos que ter essa capacidade de identificar o que está acontecendo, por que está acontecendo, através do bio. Então, toda vez que nós estamos levando o nosso organismo a uma tensão máxima, nós vamos ter perda de energia. Aí, essa perda de energia vai ter graus dentro do estresse, que está a nível do emocional, a nível do sistema nervoso. A depressão já é o segundo estágio, porque você continuou a desenvolver um potencial energético que não é da sua capacidade. Então você está desenvolvendo algo que não é de acordo com o seu potencial energético. Então você vai ter perda de energia. Então a depressão ela tem vários graus. Você pode determinar a depressão por excesso de energia, ou depressão por falta de energia, ou a depressão por fatores inibitórios do sistema nervoso, principalmente o parasimpático e o simpático. Então, se você tem uma energia, um fator energético que é definido lá pelo BioInse do sistema energético, você pode definir no parasimpático ou no simpático qual é o órgão que está sofrendo a influência inibitória ou ativadora daquele órgão. Aí você vai mexer com o sistema nervoso. E aí depois isso pode chegar ao corpo físico. Então o estresse e depressão, você tem que ver que nível que está. Num certo grau, você já da depressão, você já vai entrar a agressão no corpo físico. Enquanto estiver no sistema nervoso, às vezes é mais fácil de lidar. Depende do fator energético do sistema energético. Aí você vai. Então, uma pessoa que sentiu cansaço. Se ela sentiu cansaço, porque ela está desenvolvendo uma atividade, levando uma tensão máxima além da sua capacidade. Que isso é detectável, que é indicado dentro do sistema energético, qual é o seu poder. Qual é a atividade que você pode realizar e qual é a atividade que você não pode realizar. E aí você então vai ter que saber lidar com essa questão.
Então, cansaço é quando você leva o seu organismo numa tensão máxima além do seu poder de realização daquela atividade. Então, o cansaço começa a ter perda de energia, pode gerar estresse, depressão. Preguiça. O que é a preguiça? Ah, eu estou com uma preguiça, aquela pessoa está com uma preguiça, só vive com preguiça, não consegue levantar da cama, está no sofá, vendo televisão. A preguiça é falta de energia. Porque toda pessoa que tem saúde, toda pessoa que tem autoestima, ela vai à luta, que ela quer conquistar, ela quer realizar, ela quer buscar o seu espaço. Mas se ela não tem força, ela vai ter que ficar parada. Porque senão ela estressa, fica doente. Então ela fica parada. Então preguiça é falta de energia. Se a pessoa está com energia, com equilíbrio adequado, com uma saúde, ela não vai ter preguiça. Ela vai querer gerar movimento, ela vai querer geração, ela vai querer conquistar, ela vai querer realizar. Tá? Então preguiça é falta de energia. Então tem que ver o porquê que está gerando a preguiça. Quais são os fatores energéticos externos que está interferindo no interno desta pessoa, na capacidade de realização. Aí você vai definir o poder desta pessoa. Então, dentro do sistema energético também, nós analisamos obesidade. Então, nós temos um vídeo explicativo só sobre obesidade. O que é obesidade? Por que da obesidade? Ah, todo mundo fala, a obesidade é a questão alimentar. A pessoa não está alimentando com um alimento saudável. Obesidade é um distúrbio no sistema nervoso, provocado por fatores energéticos dos sistemas energéticos. Então você tem que identificar, através da análise do bioíndice, quais são esses fatores que estão interferindo no sistema energético desta pessoa. E automaticamente vai interferir no sistema endócrino, que vai interferir nos órgãos. Então a obesidade é distúrbio no sistema nervoso, provocado por fatores energéticos externos, passíveis de ser identificáveis através do bioíndice, que é a bioinformática do sistema energético. Então, a obesidade, então, ela é possível de ser gerenciável. Obesidade você tem que aprender a gerenciar, não eliminar a qualquer custo por qualquer dieta. Senão você paga um preço recente, ou a médio prazo, ou a longo prazo você vai pagar as consequências de uma má dieta, só para perder peso. Uma outra coisa também, que também já virou um mal aí também, é enxaqueca. O que é enxaqueca? Da onde ela vem? Como ela vem? Por que da enxaqueca? Por que das dores de cabeça infernais, da pessoa acordar de uma forma totalmente complicada? Através da química é possível você identificar quais são os fatores que estão interferindo no fígado, e em função disso vai gerar distúrbio no fígado, enxaqueca. Então você tem que dizer quais são os fatores que estão gerando problema no fígado. Está evitando que produza a bile, está com problema
no sistema digestório, aonde que está no armazenamento de glicogênio, de proteínas, dos aminoácidos, das gorduras. Então, o primeiro sistema, quando você mexe com a produção de bílis, você vai gerar problema para vesícula. A bílis é produzida no fígado e armazenado na vesícula. Ok? Então, por isso que quando tira a vesícula, continua funcionando tudo normalmente. Por quê? A bile é produzida no fígado, armazenado na vesícula, para entrar no sistema digestório. Ok? A bilis é apenas para entrar no sistema digestório. Então, ela produz no fígado, fica armazenada na vesícula, para na hora que você for fazer a sua ingesta de alimentos, então ela manda essa bilis lá para o duodeno, o sistema delgado e o intestino delgado, e aí você vai trabalhar toda a parte. A bilis é nada mais do que um hormônio catalítico das reações de processamento normais. Uma outra coisa que as pessoas falam muito é sobre polaridade. O que é polaridade? A polaridade, as pessoas bipolares têm dois sistemas. Um, quando ela perde muita energia e ela então fica estressada e ela sai de um polo para o outro. Ou quando ela tem um excesso de energia e ela não gasta esse excesso de energia. Então é possível identificar através da análise do bioíndice o grau de bipolar que é aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, aquele idoso. Então é possível identificar o grau de bipolaridade do indivíduo em qualquer faixa etária. Desde a hora que a criança nasceu, se ela tem a tendência a ter uma variação energética muito grande, então ela vai ser bipolar desde que ela nasceu. Então isso é possível de identificado através da análise do bioíndice, principalmente através do balanço energético ou através da análise da química da pessoa. Outra coisa que as pessoas falam assim, mas o bioíndice serve para fazer uma análise de câncer? Serve. Você pode, desde uma pessoa na hora que cortou o cordão umbilical, você pode fazer uma análise e identificar se essa pessoa tem a possibilidade de desenvolver um câncer. Quando que vai desenvolver esse câncer? Em qual órgão que vai ser desenvolvido esse câncer? Porque às vezes essa energia, você fala assim, o câncer é hereditário, o câncer é porque das substâncias químicas, dos alimentos, não, existe os fatores responsáveis que a pessoa vai ter um câncer. Então ela já é suscetível a um câncer desde a hora que cortou o cordão umbilical. Está no DNA? Não. Pode estar no DNA ou pode não. São os fatores energéticos da região onde a pessoa nasceu, naquele horário que ela nasceu. Então ela é suscetível a um câncer. Então você pode detectar desde a hora que a criança nasceu. Se ela vai ter câncer, quando isso pode. E aí você pode fazer um trabalho preventivo para evitar que essa pessoa tenha um câncer e desenvolva um câncer. E aí você pode dizer o grau que pode desenvolver esse câncer nessa pessoa. Então, através do bioíndice, é possível identificar? É possível você fazer uma gestão alimentar na área da saúde para evitar que o câncer desenvolva? É possível. Basta que você tenha a análise do bioíndice indicando quais são os fatores energéticos que provocam o câncer, qual órgão e quando vai ocorrer essa manifestação. Então, é totalmente possível ser detectado a questão do câncer através do
bioíndice. Hoje nós falamos muito em psicopata. Psicopata é um termo usado dentro da psicologia e da psiquiatria. Como nós olhamos isso dentro do psicoterapeuta? Nós vamos fazer uma análise através do bioíndice do sistema energético e vamos identificar quais são os fatores energéticos que estão interferindo no sistema nervoso desse indivíduo. Então tem casos em que esses fatores energéticos eles são tão ativos ou tão inibitórios no sistema nervoso parasimpático e no sistema nervoso simpático. Às vezes eles coincidem só nos parasimpáticos, às vezes eles coincidem só no sistema nervoso simpático. Ou tem esses fatores energéticos interferindo no parasimpático e interferindo no simpático. E aí você vai definir o grau de psicopatia que essa pessoa tem. Eu não usaria essa palavra, estou usando essa palavra porque é usada dentro da psicologia, dentro da psiquiatria. Mas dentro da análise do sistema energético, é para dizer que a pessoa, o grau de agressividade dessa pessoa. Então, através da análise desses fatores que são altamente agressivos, que estão interferindo no parasimpático ou nos dois aumentos simpático, no parasimpático, tanto a nível de 2 órgãos ou 3 órgãos, ou no simpático a nível de 1 ou 2 ou 3 órgãos, ou no parasimpático e no simpático ao mesmo tempo. E aí você pode dizer o grau de agressividade desse indivíduo, desde a hora que ele nasceu. Para dizer o grau, se ele vai ser apenas um agressor, ou se ele vai ser um assassino, ou se ele vai provocar o seu próprio suicídio, né? Então, o grau de agressividade, a psicopatia para nós aqui é o grau de agressividade desta pessoa. E você, através do sistema energético, você pode dizer o grau de agressividade desta pessoa, né? E aí você tem formas de ser trabalhado. Se você tem uma criança em que você sabe que ela tem uma necessidade de agredir, cortar e tal, aí você vai fazer uma análise dessa pessoa e vai ver aonde que você pode botar essa pessoa para trabalhar. Se ela tem a facilidade de estudar e ser um médico, então bota ela para ser um cirurgião, porque ela tem necessidade de cortar. Então ela está fazendo algo construtivo, produtivo. Se ele não tem capacidade de estudo, vai colocar ele para matar animais, vai colocar no abatedouro, no açougue, não é? Ele tem que ter contato com o sangue cortando, porque senão ele se torna uma pessoa agressiva. Então, dependendo de quais são os fatores energéticos que estão interferindo nessa pessoa, você pode então dizer o grau de agressividade dessa pessoa. E aí você pode desenvolver um trabalho com essa pessoa. E tem casos que não tem jeito. O cara que tem lá um cenário de fatores energéticos de ser assassino, vai ser assassino. E aí não tem jeito, tem que usar a lei, tem que usar a cadeira elétrica, por quê? Se você tira ele de lá, ele vai sair, ele vai matar de novo. Vai matar uma pessoa de bem, um pai de família, uma pessoa do bem. E se essa pessoa é do mal e que não tem como recuperar, tem casos que não tem como recuperar, não tem jeito, né? Às vezes o cara assassinou o filho de um casal
e aí por questões religiosas, e aí os pais dão, eu perdoo, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E se você solta ele, ele vai fazer um assassinato de novo. Essa questão do perdão é muito bonito, falar a palavra perdão. Mas para um assassino, não tem que ter perdão. Porque senão ele vai matar outra pessoa de bem. Ele vai acabar com uma família. Então tem que ver o nível que tem o grau de agressividade dessa pessoa. Então, dentro da análise do bioíndice, é possível de identificar o grau de agressividade. Vai querer só espancar as pessoas? Vai querer matar com a faca ou vai matar com um revólver? Então, isso é possível de ser identificado. E aí você já trabalha essa pessoa desde pequeno. Né? Se tem um grau de agressividade que é incontrolável, bota ele na cadeia e não tira mais de lá. Mas se recuperar, não pode tirar a vida dos outros. Mas se esse assassino, ele tira a vida das pessoas de bem, por que você vai deixar ele ficar tirando a vida das pessoas de bem? Nós temos que perdoar, tem que trabalhar, é questão social. Não é uma questão só social. Porque o assassino, ele pode estar tanto na classe baixa, classe média, classe alta. Não tem jeito. Aonde ele está, ele vai cometer um assassinato. Ou agressões. Então essa questão da agressão da mulher, você dá para pegar esses caras que têm essa possibilidade de ser agressor. Analisa, o cara tem qual o grau de agressão do cara? Não tem jeito, bota na cadeia, bota na lei lá, bota na cadeira elétrica. Ele não pode ficar tirando vida de pessoas do bem. As pessoas têm que ficar dentro de uma jaula, porque eles são soltos. Eles podem ficar soltos. E nós temos que ter cuidado. Então é importante o grau de agressividade. Outra coisa que as pessoas falam, a pessoa está desgostada, está com desgosto. Por que ela está com desgosto? Quais são os fatores energéticos que estão interferindo no sistema nervoso parasimpático ou simpático? Né? Ou nos nervos cranianos. Então eu falo muito em cima do parasimpático e do simpático, porque eles são diretamente ligados aos órgãos. Então você tem os fatores energéticos que atuam diretamente no órgão. E então você tem a facilidade. Mas também temos os nervos cranianos, os olfatórios, ópticos, ocumotor, os gêmeos, entendeu? Então depende de qual é o fator energético que vai interferir e aonde vai interferir. Mas se você pega os fatores energéticos, você analisa através do parasimpático e simpático, e aí você faz o caminho e vai a todo o sistema nervoso para você entender em qual órgão que está. Então o desgosto é em função dos fatores energéticos externos que estão interferindo no sistema nervoso. E aí você pode entender quais são eles e o nível. Raiva. A pessoa está com raiva. Ela está com ódio. Por que ela está com raiva? Por que ela está com ódio? Existem uns fatores energéticos que são totalmente agressivos. Ele deixa a pessoa totalmente fora de controle. Mexe com o sistema nervoso dela, desde os nervos cranianos, dos lados olfatórios, dos ópticos, ocumotor, os trigêmeos, né? Vai mexer de uma tal forma em que a pessoa vai perdendo
o seu equilíbrio do seu sistema nervoso. Então, através da análise do bioíndice, você vai nos sistemas energéticos, vão identificar quais são os fatores que provocam a raiva, que provocam o ódio. Principalmente quando você tem um fator energético que agride o fígado, a pessoa vai ser raivosa, não tem jeito. Então, muitas vezes, a raiva, o ódio, está muito ligado ao fígado, a uns fatores energéticos agressores do fígado. E aí você, por exemplo, você tem um CF 2.4 mais, um CF 2.5 menos. Então você vai ter esses interferentes. E aí você vai identificar aonde você está, quais são esses fatores que provocam isso. Azar. Tem muita gente que fala assim, tem um azar danado, eu sou azarado. Através da análise do bioíndice, você vai identificar quais são essas energias que te inibem as suas realizações. Azar é a inibição das suas realizações, da sua capacidade de realizar. Então, existem alguns fatores, tem dois grandes fatores energéticos que interferem na realização da pessoa. Aí diz que é azar, o chamado olho gordo, né? O seca-pimenteira. Então, essa energia, se ela vai existir. Ela pode estar numa área específica sua ou numa área que dá nos outros e que interfere com você. E aí você está para realizar, conquistar, e você começa a falar que vai realizar isso, que está conquistando isso. Aí de repente você fala com uma pessoa que também tem essa energia e aí o olho gordo. E aí não sai. É o chamado olho gordo. Tem que ter cuidado. Tem que ser mineiro. Mineiro não fala. Mineiro realiza, conquista. O sábio, ele realiza, ele não conquista. E aí então você vai ter a facilidade de evitar essa questão do azar. Tem como amenizar essa questão do azar? Tem. A partir do diagnóstico energético do bioíndice, você vai identificar quais são os fatores que estão te levando a esse azar, em quais são as áreas, e aí como você trabalhar para você resolver. A questão do olho gordo, do azar, né? Do seca-pimenteira, você tem essas duas energias principais, elas são altamente agressivas. E você tem uma possibilidade de trabalhar com elas. Para neutralizar elas, você vai gerar problema ou no rins, ou você vai gerar problema no pulmão. Aí tem que ter cuidado, se você pode neutralizar ou não pode neutralizar para não gerar problema. Nem problema no pulmão e nem problema no rins. Então tem que ter o cuidado. Então o grande antídoto dessas energias do seca-pimenteira e do azar se chama falar só o necessário com quem for está desenvolvendo aquela atividade, da sua necessidade. Tem que falar. Então fala o mínimo possível. E o outro antídoto dessa energia é ler, escrever. Então a pessoa que tem dificuldade de ler e tem dificuldade de escrever, é porque ela está sob a influência dessa energia do seca-pimenteira, essa energia do azar. Então você só tem uma forma como rompê-la. É ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Força. Não tem jeito. Se não fizer isso, porque ela é uma energia rude. Como é que você muda uma pessoa rude? Dando informação, conhecimento. E aí você vai usar o lado positivo dessa energia, que é a persistência. Então, se você começar a ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever, você vai criar persistência.
Aí você vai usar o lado positivo dessa energia. E aí você tem toda uma facilidade de buscar um equilíbrio. Outra coisa que as pessoas falam muito, artrite e artrose. O que é artrite? O que é artrose? Olha, o nosso organismo, ele tem um poder de realização, poder de força física ou um poder intelectual. Uma pessoa que tem poder intelectual e ela começa a desenvolver muita força física, ela vai ter um problema de artrite ou de artrose. Tá? Por quê? Ela vai gerar um movimento naquele órgão, vai levar uma tensão máxima e aí vai ocorrer um desgaste natural. Então você tem que identificar desde a hora que a criança nasce, qual é o poder dela. Se ela tem um poder intelectual, tem que evitar que ela fique fazendo muito movimento com força física. Porque se lá na frente ela vai ter uma artrite, ela vai ter uma artrose. E aí depois que manifesta, você já fez um desgaste muito grande daquele órgão. E aí para recuperar é mais difícil. Então o ideal é que você já começa a analisar desde a criança da hora que ela nasceu. Para você evitar qual é o tipo de atividade que ela vai desenvolver. Para não desenvolver atividade que demanda um desgaste muito grande em uma determinada junta, articulação. Porque senão ela vai ter uma bursite, ela vai ter uma artrose e não vai ter jeito. A bursite, a artrose é a questão do sal, que não pode comer muito sal, que vai dar problema. Não é. É porque você não pode fazer grande desenvolvimento e você fez grande desenvolvimento. E agora você está pagando um preço por isso. Então hoje, as pessoas que estão com peso, vou para academia, vou ralar, e ela é poder de força intelectual. Então ela vai levar os seus órgãos toda à exaustão, principalmente as juntas. E aí vai ocorrer, mais lá na frente, um desenvolvimento de bursite, artrose, artrite, tudo it na frente na vida daquela pessoa. Então tem que ter cuidado com a atividade física que você está desenvolvendo, se você é de poder intelectual. Né? Na engenharia a gente fala atenção. Você levou a máquina à tensão máxima, ela vai pifar, não tem jeito. Então, a artrite e artrose, bursite, você vai fazer um trabalho desde pequeno para evitar que você tenha isso lá mais na frente. Então, cuidado com os programas de exercício físico para perder peso para quem tem poder intelectual. Vai desenvolver um problema de juntas, dependendo do órgão que mais está sendo utilizado.